Uhum. E Tudo aí, bom, Silvio? tudo bem? Como é que estão as coisas? Já Tudo tem gente ótimo. nos vendo já. Já A Luciana A Saraiva. Luciana. Tudo bom, Aí, Lu? é a Lu, que É legal. a Lu. Que legal. Será que vai estar com 3 pessoas, será, hein? Nunca Oi? testei. Deixa eu Com ver. 3 pessoas, não, só duas. Ah, só duas, legal. Só Eu achei que duas. desse pra, eu sempre achei que desse pra mais de duas, entendeu? Eu sempre fiquei curioso. Não, só duas. É que quando a pessoa entra, deve mostrar para ela assim, enviar a solicitação para participar do bate-papo. Ah, não, não. No teu caso, eu cliquei no teu nome, aí abri uma janelinha para te convidar para Aham. dividir, entendeu? É, para mim pareceu, né? Aham. Enviar vídeo ou participar e eu cliquei. Aí eu acho Ah, que entendi. entrou na mesma. Foi ao mesmo tempo que eu mandei, tu Foi mandou ao para mim. mesmo tempo. Olha só, eu tô fazendo isso, nesse aos domingos, entendeu? Às 5 horas, Aham. que eu sempre, eu dei o nome de conversa de domingo, depois que me dei conta que Legal. tem um papo de segunda, né? É verdade. Depois tem Depois que que me dei passar para conta. cada dia da semana. Não, não, a ideia é ficar sempre nos domingos a esse Sim. horário, né? E conversar com um papo dos mais diversos. Tipo, eu já conversei com um cara, amigo meu, que é policial civil aqui do estado. Eu conversei com um ex-aluno meu que é escritor e poeta, que lançou Sim, eu livros e tudo mais, assisti. tudo, assistia, né? E agora é Assisti. contigo, né? Então, quer dizer, cada domingo é um papo diferente, entendeu? A ideia é diversificar no que for possível. E, tipo, sempre que der, convidar alguém para trocar uma ideia e tudo mais Legal. nesse horário. E também, acho que criar nas pessoas assim, o hábito, né, de ficar esperando que. Por isso que eu te perguntei hoje de manhã, né? Uhum. Da diferença de colocar público ou privado, né? Sim, sim. O perfil, né? O Instagram. Aí eu tô afim de deixar ele perfil público por um tempo para ver o que acontece, né? Para Sim, ver tem mais se dá certo. visualizações, né? Sim, Aham. sim. Então, assim, o que eu pensei para hoje, tá? Conversar Uhum. contigo sobre o mundo da yoga, entendeu? Porque, assim, Uhum. eu fiz yoga durante uns 3 anos, mais ou menos. Eu pratiquei yoga durante 3 anos e eu acho que é uma prática, que é um exercício, um período em que tu fica, tipo assim, o que eu aprendi um pouco, né? Aí, o que tu me ajudasse. Uh, que o grande lance, sabe? Eu acho que é tu pegar aquele momento que tu fica ali durante 50 minutos, 55, sei lá, uma hora, o tempo que for da aula, né? E trazer aquilo pro teu cotidiano, Sim. saca? É. Porque senão não adianta tu continuar tenso no resto da semana, tipo assim, naquela uma hora tu ficar relaxado. Namastê, não, tu tem que pegar aquilo lá, Sim. né? Não é isso? E trazer pro teu cotidiano. Eu queria que tu me contasse um pouco da tua trajetória nesse mundo da yoga. Como é que começou? Como é que foi? Legal. O yoga, ele entrou na minha vida. Ontem eu comentei, a gente teve um bate-papo ontem, né? Para quem não sabe e não participou, né? A gente teve um bate-papo, eu comentei, né, um pouco. O yoga, ele entrou na minha vida quando eu tinha 17 anos, através de um livro, né? Yoga e Saúde. Eu comecei a leitura do livro, a praticar em casa, não tinha condições de pagar algum lugar para fazer, eu não tinha nem ideia como que funcionava, né? Então eu fazia pelo livro. E com 24 anos eu entrei no banco, né? Eu fui bancária e eu tive essa possibilidade. Então eu falei assim, poxa, eu tô trabalhando, eu vou, né, investir em mim nessa parte. Sim. Porque, de certa forma, quando eu comecei a estudar o universo yoga, eu tinha um foco, eu tinha uma mente de querer dar aula, de ter isso, a Uhum. filosofia para mudar algo em mim. Eu tive um incômodo muito grande, né? Algumas questões Uhum. internas, e isso foi me ajudando. E acabou, na verdade, foi um gatilho maior, porque eu não acho, né, você também não deve saber, algumas pessoas que me conhecem, só acho que os mais próximos sabem, eu tive depressão, eu estava estudando para o vestibular
Eu queria Aham. prestar na época engenharia, aquela loucura de estudar, Sim. estudar. E eu comecei a ter um estresse muito grande em questão, a parte que eu queria prestar na USP, começou a me estressar muito e eu tive uma paralisia do lado direito, né, do rosto. E Tá? depois foi dando vários indícios de estresse e eu acabei ficando em depressão, né? Nessa época eu acabei, foi dos 18 anos até uns 23, mais ou menos, eu conheci o budismo, que também, né, nasceu lá na Índia, Uhum. me ajudou muito. E depois aí o yoga ele ganhou uma força assim gigante. Eu entrando, né, em estúdio para poder praticar, porque eu tinha também muita enxaqueca, né? Então assim, eu falei, poxa vida, alguma coisa tinha que resolver e aquele incômodo foi Claro, ficando maior, porque eu percebia que era uma coisa muito interna. Então, a terapia, óbvio, na época da depressão me ajudou muito a esse entendimento. E o yoga, ele acabou tendo uma força, foi um propulsor, assim, muito grande dentro de mim. Porque o yoga, ele é uma filosofia. Como todas as filosofias, é prática. Então você precisa claro. incorporar. Não adianta você ter uma literatura, você ter uma teoria muito extensa e a prática ela não funcionar. Então, com 24 eu ingressei, né, primeira vez lá no estúdio, e meu foco era ter a formação para instrutora, e fui estudando. Depois eu acabei me afastando um pouco, né, essa linha não tinha muito, assim, a parte teórica eu queria saber mais, ter mais conhecimento. Acabei me afastando, fiquei mais tempo no banco, daí eu fui ficando mais no banco e fui Ah, me enquanto isso, afastando um tu fazia as pouco. duas coisas em paralelo, então. É, aí, isso, Ah, que exato. Aí louco. depois de um tempo, eu acabei me afastando um pouco do yoga e fiquei mais, né, focada no banco. Com o tempo, eu sempre falo que é muito engraçado que o yoga ele tem uma régua de salvação muito grande. Então, ele sempre tinha alguma coisa que me trazia de volta para o yoga. Fosse Sim. pessoas, literatura, alguma coisa. E eu voltei de novo. Depois de um tempo sem prática, voltei para o yoga. Fiquei uns 5 anos novamente num outro estúdio, mantendo a mesma linha, né? No yoga existem linhas, né, de prática. E depois eu parei de novo. Foi num impasse muito grande, Vai e assim, volta, assim, é, bem. foi um impasse muito grande. Eu parei de praticar a parte física, mas a parte mental continuou. E eu passei a ter um incômodo muito grande, porque não era bem aquilo ainda que eu estava procurando. E foi no meio tempo, eu comecei de novo uma formação de yoga, que eu não terminei nessa época. E foi muito engraçado que foi nessa época eu acabei fazendo uma viagem e quando eu voltei, eu tive um. Foi o primeiro dia, assim, voltei de férias, eu tive uma enxaqueca muito grande. Aí eu falei, isso eu não quero mais. Eu preciso fazer É aquilo que como me se fosse, faz bem. Foi, eu fiquei como se internada. fosse um sinal, assim, né? Sim, Quase uma epifania. exato. E eu fiquei internada uns 3 dias. Aham. E então, assim, falei, isso não dá. Eu conversei com a minha irmã na época e ela falou assim: Rô, você tem que decidir, né? Você só tá perdendo muita saúde com o banco, enfim, com várias outras situações. Eu fui começar a entender também em mim um pouco essas doenças, né? Na enxaqueca também, em várias outras coisas que eu sentia muito forte. E além do incômodo, então, mental, tinha também a saúde, né? Que já estava atrapalhando. Sim. Saí do banco e voltei de novo, falei assim, ó, acredito, ontem a gente comentou um pouco um bate-papo que nós tivemos ontem, que eu penso o seguinte, que todos nós nascemos com um verbo, né, uma voz para o mundo. E essa voz, ela precisa ter uma força, ela precisa ser falada, a gente tem que ter essa força. Se a gente não fala, fica um vácuo muito grande. Aí eu fui procurar
fazer um curso de filosofias, né, da Índia, que foi onde eu conheci alguns amigos. E eu estudei a parte mais teórica, em questão assim de literatura, de aprofundamento em relação a algumas partes. No yoga, na Índia, eu acho muito interessante isso, que eu acho que o Oriente ele tem isso muito forte. Eu vejo que a gente precisa um pouco isso aqui, né, no Ocidente. Eles falam muito em darshanas. Darshanas são pontos de vista. E eles aceitam um ponto de vista do outro, né? Eu acho que antigamente muito mais forte, hoje também tem uma questão política muito grande na Índia. E eles têm esse entendimento de que tudo é um contexto, né? Vai se agrupando. E aqui a gente tem um pouco de desrespeito do ponto de vista do outro. Entende que aquele é o mais Uhum. correto, ou que o outro, né, eu sou o melhor, ou que o outro é o pior, e lá eles não têm muito isso. Por isso que na Índia tem uma infinidade de deuses, né? Dizem que tem um deus para cada Sim. pessoa na Índia, né? É, mas assim, e eu voltei de novo, aí busquei uma outra formação de yoga, acabei fazendo, gostei muito. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero transformar a minha vida, né? Porque foi o que você falou, é além do tapete de prática, é para fora. Porque acontece a gente pensando numa parte química, a sua química. Você vai mudando, então a sua química muda o seu corpo, e depois você vai trazendo isso para várias partes da sua vida. A sua forma de atuação. Tem uma frase muito bacana do Freud que ele fala: a forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, se você é uma pessoa de um jeito em uma área da sua vida, você é assim em todas as outras áreas. Não tem, né, Porque eu tem acho que como. sim, porque eu acho que, como eu disse no começo, se tu não coloca aquela forma de agir, vamos dizer assim, aquela forma mais, não é amena que eu vou usar, não consigo achar a palavra melhor, mas enfim, aquela forma mais tranquila, aquele ritmo menos acelerado, né? Exato. Que a yoga funciona. Se tu não colocar isso no teu cotidiano, É, tu tá ali, tu tá dormindo, é assim, aspas, né? sim, sim, Tu assim, tem que colocar aquele ritmo no teu cotidiano, no teu dia a sim, dia, no teu relacionamento com as pessoas, senão é como se não estivesse fazendo nada. eu Eu penso o acho, né? seguinte, né, sim, eu penso assim, né, eu tô longe de ser um guru, de ser um mestre de yoga, uma pessoa que acerta todos os dias, eu deixo isso muito claro para os meus alunos. Sou ser humano, tô bem passível de erros né, e Sim, tem dias que a gente erra o dia inteiro, é incrível. Permite que as nossas emoções tomem a frente, né? Igual o cavalo ali comanda a gente e, e você fica parecendo um corcel, né? Indomável. As suas emoções ficam afloradas e você vai deixando isso. Só que se você entra num nível de consciência um pouquinho que seja, você começa, mesmo que você caia nessa situação do inconsciente e que você tenha deixa essas emoções aflorar, você consegue voltar mais rápido. Então você consegue trazer a sua consciência. Então eu penso o seguinte, isso é a minha forma de ver, porque eu vejo isso na minha vida. Não é tão importante, vamos por assim, dar tanta aquela importância, você caiu, né, naquela situação da inconsciência, deixou a emoção, né, passar e tal. Mas é como você volta também. Como que você consegue trazer de volta essa consciência. Então isso para mim, assim, do meu percurso, né, com o yoga, me ajudou muito a entender sobre a minha pessoa. uhum. Então, não foi. Eu tive que ter muito entendimento também, assim, passando até por questões de ego, porque eu via muitas coisas na prática. Tinha muita gente que era muito mais alongado, muito mais forte, e eu com duas escolioses, o ombro já não era tão bom, então eu não conseguia fazer um monte de coisa e ainda não consigo. E eu via aquela situação assim, e isso me gerava um desconforto naquele momento, porque eu falava, poxa vida, eu queria isso e eu não entendia também o meu corpo. Então isso me ajudou a ter um entendimento de limitação do meu corpo e respeitar. Então isso foi muito Uhum. bacana. E não só isso, porque o yoga não se limita só na parte do corpo. Então
vai para a parte da respiração e várias outras coisas. Então, acho bem legal ter a prática como autoconhecimento e como autoestudo também, porque não vai adiantar. Também não adianta a gente pensar assim, ah, você só o bonzinho. Não, tem que tomar uma posição também, tem que você tomar a frente de algo, né? Não dá pra gente ser em cima do Sim. muro, só ficar entoando um mantra e o mundo tá acabando e você tá Não deixando. derretendo, tu lá. É. Acho que tem que tomar um certo. Tudo tem um limite, né? Tem lá os extremos. Tudo tem Sim. um equilíbrio também. Eu acredito muito nisso. Eu tô longe de Como ser é igual que, meus colegas também de yoga aqui, né? Então, muito mais aí talvez à frente. e como é que os teus alunos respondem às aulas? Como é que eles reagem, assim, tipo, que tipo de manifestação que eles dão depois das aulas? Tipo assim, eles te falam alguma coisa? Como é que, sobre o que eles estão aprendendo? Como é que a coisa funciona? Ah, assim, Vou eu dar tenho um abraço para o muitas. Paulo Olá, Calegari. Paulo. Não sei se Tudo bom, é teu Paulo? conhecido? Paulo estudou comigo. Ah, que legal. Tem uma Eu, galera essa, de São Paulo aqui entrando, viu? Não sei se tu consegue ver. não, eu vi Tem. algumas pessoas. É, Mostra, acho que acredito no meu Instagram, né? Que eu tô aqui, eu acho acho. que sim, deve mostrar. Sampa Yoga, Vitor Veigas 378. Pessoal que eu não conheço, de repente são pessoas que tu conhece, É, né? provavelmente Dos teus segue a contatos. página. Legal, hein? Bacana. Oi? O Sampa Legal, Yoga, né? legal. É o pessoal que está assistindo a gente aqui. É, Mas aí eu te perguntei sobre isso, a reação dos alunos, né? os alunos, eu tenho muita sorte, eu falo isso para eles. Ontem você pôde conhecer algumas das alunas. Eu tenho muita sorte com os alunos. Eu tenho também uma parte muito autocrítica de às vezes estar achando que não estou agradando, talvez. A gente tem um pouco isso, né? Sim, sim. Dessa pergunta, desse questionamento. Eu, pelo menos, eu tenho. E depois da aula, sempre tem algum aluno que vem e fala, poxa, aquilo que você comentou na aula me mudou de certa forma, ajudou isso, ajudou em alguma parte na vida, ajudou no trabalho, ajudou a dormir melhor. Às vezes é uma coisa que para um não é tão importante, mas para o outro fez uma diferença total na vida. E isso é muito Uhum. gratificante. Eu, assim, eu nunca, por enquanto até hoje, né, no tempo aí que eu estou dando aula, eu nunca tive algum aluno que não. Lógico, eu tive alunos que começaram a fazer a prática e não continuaram, ou seja, porque a gente não tem como agradar a todos, óbvio, né? Querer Sim. agradar a todos, acho que é E as uma razões são utopia. e as razões são mais diversas, né, Rô? Sim, sim. Então, né, começa aluno, sai aluno. Hoje eu tenho uns alunos que estão comigo faz um tempo, eu tenho amigos que praticam comigo, alunos que são amigos que são meus alunos também. Mas hoje assim eu vejo que eu tenho uma sorte muito grande por cada um que passou tanto por aquele que não tenha gostado tanto da minha prática. Eu já fui em lugar que falaram assim que yoga era uma aula para dormir, aí eu passei uma aula que fosse um pouco mais, né, assim, para energizar, e daí não gostaram da aula. Depois eu me questionei, falei, poxa vida, porque veio depois um professor da Índia dar uma aula, acabaram fechando com esse professor, e eu falei, poxa vida, será que é porque eu não fui para a Índia? E você acaba se questionando. Mas assim, o mundo, assim, primeiro que o mundo é muito grande, né? Então são Sim. várias pessoas, a gente não tem como agradar todas as pessoas do mundo. A gente não consegue agradar muito menos a nossa família, imagina, às vezes quem está Imagina. do nosso lado. Então, assim, é, eu tenho sorte por os lugares onde eu dou aula hoje, porque os alunos, eu sempre peço feedback para perguntar como está a aula ou isso, mas assim, eu tenho muita sorte porque eles É são, importante, né? não, é demais. E é importante para o meu crescimento também. Com certeza. Então, hoje, assim, embora eu já fui muito mais autocrítica, hoje eu sou menos, hoje eu deixo as coisas
acontecerem, digamos assim. Falando em família, o João Edson dos Santos está Acabou de presente, né? entrar. Entrou, né? Meu irmão. Dá oi aqui pro pessoal aqui, então. Vem cá, vem cá. Vem cá, dá oi pro pessoal aqui. Passa aqui, dá oi aqui. Ah, agora ele veio Na falar. família, né? Tudo bom, Léo? Olha Dá oi pra prima. Não, e aí o pessoal... É interessante porque, às vezes, por exemplo, aqui em casa a gente já fez, né? 3 anos de yoga, mais ou menos, e foi um momento super importante, assim, de crescimento, né? Como tu diz, né? Até de descoberta, assim, da gente perceber que, como eu comentei no começo, cara, esse mundo, ainda mais, isso foi há mais ou menos uns 10 anos, tá? A Lu estava grávida do Léo ainda. Muito naquela época e muito mais agora, o mundo tá muito louco, muito corrido. Sim. E te faz mal. Tu descobre que faz mal depois, que tava te fazendo mal, aquela Sim. correria, aquele ritmo alucinado, então tu tem que, frear, Sim. né? E aí eu serve pra isso, ajudar a reler, né? Sim, porque eu penso assim... Lili terapeuta, tu conhecida? Sim, é a irmã da Luciana. Ah, legal. Tá aí, ele entrou também. Tá aqui, ali. Então, Um abraço, assim, Lili. é engraçado porque até nesse período de quarentena eu tive um episódio bem assim forte de uma crise de ansiedade bem grande. Eu tava morando sozinha e eu acredito que até a Elaine tá aí, eu vi o nome dela subindo, eu acredito, e eu até passei bem mal. E uma crise de ansiedade que eu não conseguia respirar. Aí eu falei, pronto, eu vou morrer aqui sozinha. E comecei desesperadamente, assim, abrir a janela e tal, e ficou uma crise muito forte. Foi muito engraçado que nesse momento eu falei assim, pô, se você vai morrer, morre com calma, então. E eu parei, e eu comecei, foi bem engraçado, eu parei e comecei a respirar, né? Comecei a parar um pouquinho e a respirar, dar um foco na minha respiração, a trazer a minha mente para o agora, né, para o presente. Então, o que eu acredito muito no yoga, porque não adianta, a gente às vezes vai falar assim, acaba postando alguma coisa, fala ali, mas não adianta só eu postar coisas bacanas e legais ali no Instagram, porque o que acontece na minha vida é muito além. Então, às vezes a gente posta bastante coisa bacaninha e tal, mas como a ferramenta em si funciona para cada um? Como? Porque eu penso muito dessa forma. Não adianta você ter a ferramenta e você não saber como usar. E naquele momento ali eu tive que ser muito implacável, porque foi o que eu pensei, falei assim, poxa, se eu morrer aqui, eu vou morrer no desespero. E a morte é uma coisa muito certa. Então, para. Eu sentei na cama e eu comecei a respirar. Fiquei um pouco, lógico, com sudorese excessiva, tive um tempo dessa retomada, né, da respiração e fui melhorando até perceber que realmente foi uma crise de ansiedade muito forte e eu não percebi, já estava me dando alguns sintomas e eu não estava percebendo. Então foi assim, porque eu estava calma. Então você fala assim, mas eu estava calma, não foi uma ansiedade, né? Alguma coisa assim. Mas é uma coisa que vem silenciosa. Então foi O assim, Paulo ali Calegari, foi ele perguntou como é que nós estamos lidando com o distanciamento social. Eu vou responder por mim, tá? Sim. Eu sou extremamente prático e eu crio na minha vida rotinas. Em cada ambiente que eu tô. Na minha casa eu crio rotinas, tipo assim, tem horário para cada coisa que tem que fazer, e assim eu vou sobrevivendo. Assim que eu faço. Eu elaboro rotinas mentais ou mesmo escritas. Eu escrevo, fazer isso. Eu sei que, claro, isso cria um pouco de ansiedade, como disse a Lili terapeuta. Eu acho que é um pouco de ansiedade também, mas é a forma que eu encontrei para sobreviver, vou colocar assim, nessa lógica da pandemia. Eu queria saber de ti, Rô, como é que tu fez? E também uma outra pergunta que eu quero te fazer. A Lua Crispim, deve ser conhecida também. A Lu, que fez ontem com a gente. A Lu.
Ah, sim. Tá, Lu Crispim. Deve ser só. Bom, só tem amigo teu aqui, pelo visto, tem a minha irmã e o João, né? Porque o resto tudo conhecido daqui, bom, né? Que É, bom. que ótimo. Não, mas aí assim, né? Como eu comentei antes, né? Nesse mundo que nós estamos vivendo, um mundo totalmente atípico, distópico e maluco, né? Ah, qual Eu, é. Qual a utilidade, né? Ou melhor, a utilidade que a yoga tem para fazer as pessoas pararem, né? Respirarem fundo, né? Eu queria que tu eu comentasse um pouco acho, sobre isso. eu acho assim que falando daquela primeira parte que o Paulo comentou, eu, eu vou ser bem sincera, acho que na minha vida inteira eu nunca fui muito boa de planejamento. Eu sempre fui muito de fazer e vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Sempre fui um pouco assim. E eu me cobro muito de não ser tão organizada nessa parte de planejamento, igual a Luana, por exemplo, essa minha amiga que estava, a Luciana também, bem organizada. Mas assim, a parte do distanciamento, para mim, eu não sei como seria eu estando sozinho. Sozinha, né? Igual eu tava morando um tempo atrás. Mas, por enquanto, não ainda. Não, já passei momentos que eu já fiquei num isolamento muito. Porque tô com a minha irmã agora, mas uma parte mais introspectiva, e eu preciso desse tempo de introspecção para poder ver, pensar, né? Colocar o meu plano das ideias ali organizado. Então, assim, eu fico um pouco mais isolada e vou organizando assim. O que eu faço é poder parar para ver as coisas que eu gosto. Então, assim, uma leitura, pode ser que não seja a prática física, né, do yoga, mas trazer um pouco a minha mente para o presente, parar de ficar tanto no foco ou no passado ou no futuro. Então eu procuro fazer coisas que eu realmente eu gosto. Hoje eu caí numa armadilha grande assim porque na minha casa não tinha TV e eu não tenho muito hábito de ver TV. E a minha irmã tem TV e assiste, então eu comecei a criar o hábito de assistir TV. E eu tenho leituras para fazer, então eu preciso vir Uhum. onde eu não tenho TV para poder disciplinar de novo e poder parar um pouco isso. Mas não porque eu quero ser fazer. Tem uma palavra que eu acabei esquecendo, que o pessoal faz muito as coisas, eficiente, alguma coisa assim, não isso, mas porque faz bem para mim. Eu Uhum. gosto da leitura, eu sempre gostei, eu tento por me dar prazer. Então, você tinha comentado da rotina, eu acho isso muito interessante, porque tem um neurocientista que ele chama-se Pedro Calabres, eu gosto muito dele, tem um canal chamado Neurovox no YouTube. Ele tem esse canal no Instagram também, sigam ele é excelente, eu gosto bastante dele. E ele dá várias dicas, e teve uma das dicas, acho que foi bem no comecinho da quarentena que ele deu sobre algumas coisas para você poder fazer nessa questão da quarentena. Então, uma, sim, é seguir uma rotina, a ter um planejamento. Porque a nossa mente, ela é dessa forma. Então, e o cérebro, Uhum. ele gasta muita energia. Então, pensar consome muito. Por isso que a gente gosta de procrastinar. Porque a gente pensa, gasta muito e a gente precisa descansar. Então, assim, o que ele sugere é que a gente crie, sim, uma rotina. Então, assim, se você... eu fazia, sei lá, uma corrida no parque, fazia isso. Então, assim, tem como você poder adaptar. E o yoga, ele é muito bom por isso, porque como é uma prática sua, uma prática individual, você precisa respirar, você precisa pensar ou parar de pensar, dar uma paradinha na sua vida, assim. Então, é um momento que você também tem de autocuidado, né? Eu penso Uhum. muito nisso, no contexto assim, geral, não é só uma dieta ótima alimentar, mas é uma dieta também de pensamentos, enfim, de toda uma parte. Isso também acho que entra muito na autoobservação. Claro. A Luciana Saraiva comentou o seguinte, eu vou ler aqui, né? Muito importante conhecer nosso corpo e sintomas. E a Lili comentou, Rô, quando você notou que era uma crise de ansiedade, o que você fez para retornar Tá? ao normal? Essa é a Primeiro, pergunta. sim, a gente
primeiro, o que a Luciana comentou é uma coisa bem... A gente precisa se conhecer. Eu tive vários sintomas, assim, antigamente de estresse. Eu ficava até com a pele um pouco branca. Eu achava que era até vitiligo. E eu passei com uma dermatologista, ela falou assim, olha, o corpo ele reage de diversas formas. Ele precisa primeiro, ele dá um sintoma de dor, que é o que você vai sentir, que é o mais denso no caso, e depois ele vai sutilizar as dores. Então vai indo para uma parte mais sutil, mais branda. E então foi isso que você começa a perceber no seu corpo também. Porque, por exemplo, eu tinha muita enxaqueca, faz bastante tempo que eu não tenho essas crises. E eu comecei a perceber que eu era uma pessoa, além de ser muito rígida comigo, eu era muito inflexível, tanto comigo quanto com as pessoas também. Então, quando eu comecei a ter uma aceitação melhor disso e entender que eu precisava também a me dar o prazer do descanso, de aproveitar, sabe, de não ter que... Eu tenho que ser autoprodutivo, muito produtivo. Eu não preciso ser muito produtivo. Até no descanso você pode ser produtivo, né? E o corpo e a mente precisa desse descanso. Foi assim que eu comecei a entender que eu precisava desse tempo para mim. Então, assim, a gente tem que ter um tempo mesmo de descanso, de Claro. poder parar um pouquinho, porque tudo a gente quer buscar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, você vai... Então, por isso que eu deixei um pouco a televisão, viu, gente? Eu fiquei assistindo a Sim. TV, mas aí agora Eu entrei no... também. Sabe que o que eu faço na TV aqui em casa, às vezes, tipo, a TV tá ligada, né? E eu boto no canal de música. Sim, é uma Aí eu forma, boto né? numa rádio lá qualquer, ou boto no canal de qualquer, ou boto ainda uso DVDs, porque não, né? DVD com clipes lá, com show, por exemplo, e deixo lá tocando. Eu vou te Como se falar fosse que rádio. que eu faz um Como tempo se que eu não fosse ouço rádio. música. Faz um tempo que eu não ouço Aham. música. Eu fui ouvir alguma coisa mais musical. Foi um mantra que a Luana mandou ontem sobre o que falávamos ontem. E eu ouvi ontem, hoje eu ouvi também. Então fazia muito tempo mesmo que eu não ouvia. Mas assim, a gente precisa. Cada um tem uma forma muito diferenciada, somos únicos, então cada um tem uma forma Sim, diferenciada de buscar esse prazer. Então, a gente, lógico, tem que ter o equilíbrio também, você não vai fazer só isso, vai buscar outras formas. Mas sim. tem que ter um equilíbrio entre tudo, né? Agora, se você tem algo que te dá muito prazer, que você trabalha, que você. Eu, por exemplo, eu tenho assim o yoga, a minha vocação, eu falo que não é minha profissão, mas a minha vocação. E eu adoro, assim, dar aula, eu falo, gente, se é domingo, às vezes tem aula, eu dou também. Domingo é o único dia que eu não dou aula, o restante, todos os dias eu dou aula. Mas, assim, respondendo agora o que a Lu comentou, que a Liana comentou aqui, né? Quando eu Aham. percebi que era uma crise de ansiedade, foi quando como eu falei antes, eu tive depressão e eu tinha crises de ansiedade muito forte. Eu fui, na verdade, percebendo, tava com uma parada, eu não conseguia passar o ar, eu não conseguia respirar, minha mão suando demais, a sudorese excessiva. Então eu fui pegando, na verdade, cada um desses sintomas. E foi uma conversa mental que eu tive. É isso que eu comentei. Eu mesmo me policiei e falei, para. Porque a gente também tem uma voz, tem a programação do mal e também tem a voz que pode ajudar a gente. Eu falei, para, se for para acontecer, vá com calma, vá com tranquilidade, porque é uma coisa certa. Agora, assim, pensa o desespero que você vai passar todo por um momento que já seja certo. Então, eu preferi manter essa calma. Então, foi naquele momento eu buscando na respiração, que foi o que eu comentei, eu tinha ferramenta de conhecimento de respiratórios, então eu parei e fiquei respirando profundamente, oxigenando mais o meu corpo para que melhorasse a tomada de decisão. Até para que eu pudesse ligar para pedir ajuda para alguém. Então foi melhorando, né, Uhum. oxigenando o meu corpo, e foi melhorando essa tomada de decisão, fui tirando o emocional para poder trazer um pouquinho, aí eu fui vendo que realmente era uma crise de ansiedade. Para quem não sabe, né, a Rô volta e meia comenta, faz um comentário referente a ontem. Ontem a gente participou, a gente fez um Sim, debate, né,
elas, as duas, a Lu e ela e a Rô, que me convidaram para falar sobre a mulher no tempo antigo, a mulher e tal, questão da grande deusa e tudo mais. Foi um baita de um debate, rolou super legal durante o tempo que eu assisti, durante o tempo que eu participei, e depois também, a coisa deu muito pé, né, Rô? Foi muito legal aquele É, foi muito bate-bola ontem. gostoso. Foi muito gostoso. Foi bem bacana, uma experiência. Eu particularmente, eu acredito, não sei se a Lu já teve, assim, de estar Pena que participando. não foi gravado, né, dona Rô? Eu esqueci, gente. Acontece. Não, mas Acontece, mas acontece, na próxima a gente vai gravar direitinho. sim, Não, mas mas foi bem assim, ó, interessante. foi bem interessante, né? O pessoal gostou muito do que tu comentou, né? Sim, Lili, Lili, olha só, deixa eu te avisar. Lili e os demais, eu faço essa live. As da Rola devem fazer com frequência, mas essas minhas Não, de agora, eu faço todos os domingos às 5 da tarde, tá? Tem é, outras no engra... meu perfil lá atrás, procura que tu vai encontrar, é tá? engraçado que assim, eu tava um pouco relutante com live, tá? Eu só falando um pouco Hum. aqui, eu não faço no meu perfil porque eu acabei entrando assim, poxa vida, tem tanta gente fazendo live de yoga, e é tantas enxurradas que eu falei assim, eu vou me manter dando as aulas e aí recebi, né, o seu convite para fazer a live, mas foi uma Não, quem coisa que primeiro me convidou não, só um pouquinho. Quem primeiro me convidou aqui foi tu. Pra sim, ontem. sim, para Eu te ontem, convidei mas hoje. assim, isso. Aí para participar foi, mas foi bem interessante porque eu fiquei bem no começo eu falei assim, poxa vida, tem que fazer a live, tem que fazer isso. Aí eu fiquei assim com medo. Eu falei, nossa, o que que eu vou falar nas lives? O que eu vou fazer isso? Porque a gente sente um pouco também de insegurança. Com certeza. Mas e medo também, porque, lógico, eu tenho no meu perfil, assim, muito mais pessoas qualificadas, muito mais, assim, estudiosos, assim, de yoga, e enfim, tem a rodo, mas o que eu acredito muito é que cada pessoa, na sua profissão, ou, enfim, naquilo que vive, seja diferente. Então, para um, pode ser que seja de uma forma mais tranquilo, para o outro é um pouco mais intenso. Então, para cada um é diferente. Então, isso começou a ficar um pouco mais tranquilo para mim. Então, eu falei assim, tudo bem, se tiver que acontecer, a gente faz, vai errar, pode ser. Porque a gente tem aquele medo também, nossa, se eu falar alguma coisa que tem nada a ver com a história, já foi. Já foi, né? Acontece, já Claro. foi. Já Eu foi. tenho, eu, eu tenho um amigo meu que eu não vejo há muitos anos. Eu não vejo ele faz uns, sei lá, uns 5 anos mais ou menos. E ele era meu colega de banco, tu vê. Eu também fui bancário, né? E ele era um senhor já de muita idade. Hoje também tem, né? E ele sempre eu sempre comentava com ele assim, que eu tinha medo de arriscar. Sim. Aí ele me dizia uma frase que eu guardei e levo ela sempre, que é mais ou menos o seguinte. Cara, é bem assim que ele falava. Fala, né? Porque não morreu ainda. A vida é que nem um rio, falou. Te atira, velho. Na pior das hipóteses, tu vai ter que ir pro outro lado. É Aí já era verdade. tarde. No momento que tu É cair no meio verdade. do rio, tu vai ter que voltar. Tu não pode mais voltar, tu vai ter que ir. Então, assim, aquilo esses dias eu tava com um negócio, com uma coisa na cabeça, assim, que eu tava. Tem que resolver um negócio, e eu me lembrei dessa frase. Eu falei, cara, não é nem uma frase, é uma lógica de vida, na real, né? Sim. Tipo assim, eu não vou. É como a gente fala, o medo trava a gente, sabe? É porque assim, Então eu tenho que chegar assim, o eu medo, vou, eu vou arriscar ele porque. existe. O medo existe. Ele não, você não tem como parar de sentir o medo, né? Ele é Sim, instintivo, tá ali com você. sim. Você tem duas opções. Eu falo muito que o medo é semelhante quando você atravessa a rua. Quando vem o carro, tem aqueles que param no meio da rua e tem aqueles que correm. Eles, Então, o medo, ele vai fazer isso. Por ser uma emoção, ele vai paralisar, ele vai liberar neurotransmissores, você vai ter a luta ou fuga. Só que se uhum. imagina só, se toda vez você tem um medo e aquilo tá fazendo a fuga, você tá paralisando, você tá se tensionando, então é bom parar um pouquinho e avaliar isso, porque muita oportunidade ela nasce do desconhecido. Muita não, acho que toda oportunidade nasce do desconhecido. Hoje, por exemplo, essa situação que estamos passando, né, mundial
quarentena, pandemia, enfim. É uma situação que eu falo o seguinte, eu penso mais ou menos, acho que eu comentei isso com uma amiga minha, acho que foi com a Luana. Eu falei o seguinte, imagina que é uma prova. É uma prova que é igual para todo mundo, uma prova de vestibular, uma prova de vida. A matéria Só é a que mesma. a matéria é a mesma, só que cada pessoa ela vai ter uma nota diferente, ela vai acertar de uma forma diferente. Então, o pessoal está falando assim, como que você vai sair dessa pandemia? Como que você tem que sair melhor? Eu acho assim, se a vida inteira dessa pessoa, a crise vem para, óbvio, né? Vem com uma palavra aí de oportunidade para gente. Mas se para a pessoa tá muito bom a forma como ela está vivendo, qual que é? Vai fazer o Beleza. quê? Você vai pegar uma arma e vai fazer a pessoa. Eu, assim, Mudar. particularmente, antigamente eu tinha muito esse comichão dentro de mim. Eu via a pessoa errando sempre a mesma coisa. Só que depois eu me vi nessa situação de errando sempre os mesmos pontos. E da minha vida. Então, o que que a gente pode fazer de melhor para o mundo? Melhore a si. A Sim. gente não tem melhor coisa do que o exemplo. Hoje eu vi uma live, se vocês, eu acho que assim, para quem A me que tu mandou segue, aquele deve ter. dia ali? Isso, hoje. Eu mandei hoje. Fala. Então, assim, é uma live que passou pelo canal Nova Uma Acrópole. hora. Isso. Nova Acrópole. E teve um escritor, o nome dele é Steven Pressfield, junto com a professora de filosofia, Lucilena Galvão. Foi excelente, assim, ele tem um livro que chama-se A Arte da Guerra, e ele fala muito sobre a resistência, que a resistência, ela sempre vai querer barrar a gente. Então, e isso o livro dele é muito bom. Ele já tem, acho que uns 80 anos agora. Ela já tinha citado eles há um tempo e teve essa super oportunidade dessa live conjunta deles por conta da pandemia. Foi uma oportunidade porque talvez nunca tivesse acontecido. Então foi muito Uhum. interessante esse bate-papo porque a gente sempre fala muito do que tem que melhorar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas eu acredito que é muito particular. Se você quer, se nasce esse desejo, o anseio de você mudar, vai fundo. Mas também se não vier, tudo bem, a vida ela vai fazer por si só, mas tem muita gente que a vida também ensina, mas também não aprende, tá tudo bem. É É aquela verdade. vivência da pessoa. Então, eu acho que cada um acho que tem que se preocupar muito com aquilo que você pode fazer para melhorar pelo exemplo. Porque o exemplo arrasta, né? A palavra ela tem força, mas o exemplo arrasta. Eu defendo muito o que eu chamo de teoria do exemplo, né? Sim, sim. Tipo, se eu sou, por exemplo, assim, eu sou professor aqui no estado do Rio Grande do Sul há quase 20 anos, tá? E eu tenho muito para mim que o que eu faço não é, e quando eu falo fazer, não é o fazer em sala de aula, é o que eu faço nas redes sociais, porque tem alunos que me seguem, o que eu faço, enfim, de modo geral, é exemplo. Para quem Sim, que é exemplo? E eu não estou aqui me achando melhor que ninguém, não é nada disso. É exemplo porque eu sou referência, querendo ou não, porque eu sou professor de vários alunos nessa volta aí. E exato. eles me têm como exemplo, mesmo que eles não queiram. Sim. Eles vêm, ó, o professor fez isso. Será que isso é legal de fazer? Vou fazer que nem ele. Já que ele já fez, ele pode. Sabe? Então eu tenho que entender que a minha prática tem que respeitar algumas coisas que se eu posso, por exemplo, vamos imaginar assim, tá? De repente eu vou numa balada e tá aquelas fotos tipo Adriano Imperador, né? Sim. Sabe? E aí, Exato. tá entendendo? Aí o aluno vê aquilo e diz, não, pá, ó, o cara, eu gosto dele, ele tá fazendo um negócio que eu acho. E não, não é, né? Então, quer Não, dizer, não tem. eu acho que a gente tem que É porque se pautar um pouco nisso, né? é que eu penso um pouco assim, a gente muda as coisas, tem o plano das ideias, parte para ação, de você ter que mudar ou fazer alguma coisa. E a ação, ela é o que vai ali no efetivo, para que você possa. Porque a gente fala o seguinte, às vezes a pessoa pensa uma coisa, fala outra e faz outra. Então, tipo, são três coisas totalmente diferentes. Agora, assim, eu não vou falar a palavra tento, porque eu acho que quem tenta não consegue. É aquele que vive da utopia. Mas eu trago muito essa parte do que eu falo, do que eu penso para minha vida.
sei que tem muita coisa, às vezes você fala, porque você vive lá uma receitinha, às vezes você tá falando lá, tem que fazer isso, só que pra sua vida você não consegue fazer. Mas você gosta de dar a opinião pro outro ali, pra mudar. Então, é o que eu falo. Eu vou trazer isso para a parte de onde eu, né, que eu tenho como vocação. Às vezes eu tô super cansada, aconteceu sexta-feira, eu estava assim exausta, fisicamente, e eu falei, poxa vida, eu precisava treinar, eu precisava fazer a minha prática, eu precisava fazer isso. Eu falei assim, pô, eu não vou fazer, fiquei na minha. E imagina só, eu falar isso para um aluno, não, tem que praticar todo dia, tem que fazer isso, aí eu vou lá, fico postando que eu estou fazendo isso, eu fico postando. Quando a pessoa vai fazer, ela vai sentir. Acho que a gente sente um pouco isso, a gente se sente um pouco culpado, e acontece hoje isso muito na mídia social, né, nas redes, porque a gente vê aquela pessoa, a gente sofre a comparação. Aí a gente fala, pô, o fulano tá fazendo, aí eu não tô fazendo. Aí você acaba se afastando daquilo que poderia ser uma culpado, né? mudança. Você se sente culpado porque você não faz. Só que assim, se eu não tava bem, por N motivos, por que que Não faça. eu respeito, eu não vou fazer. E seja eu não posso chegar para a pessoa e falar assim, aí a pessoa vai ver, mas esse dia você não fez. Porque a gente também tem muito isso. A gente vê que a gente fala, aí a gente faz, tal, mas aí o outro, quando você não faz, o outro acaba julgando, tem a crítica. Isso é do ser humano, né? Não Sim. acredito que seja de todos, mas também é. Deixar um abraço para Clarice, minha primona que está aí, nos vendo. A Brea Almeida, eu sinto amiga, né? Não sei, não Não? conheço. Ah, Não. pois é, de repente eu tô com a aluna, certo. Karina Pedroso mesmo, colega lá de Cachoeirinha, um abraço, um Um beijo no coração. abraço. Sabe que esse negócio de não fazer nada é interessante, porque um tempo atrás, naquele mundo pré-pandêmico, vamos colocar assim, há muito tempo atrás, a gente estava um dia em casa, assim, eu e a Lu, minha esposa, e a gente resolveu, na época o Léo era pequenininho, ficava na creche a tarde inteira, e nós tínhamos o horário mais disponível, a gente saiu aqui por perto de casa e a gente foi tomar café e tal, tomamos café, né, tipo assim, podíamos, né, ter essa condição. E aí a gente colocou numa rede social qualquer, tipo, fazendo nada, eu botei assim, hashtag Nadismo. nadismo. Gente, aqui o pessoal, assim, me viram assim, tu pratica nadismo? Eu falei, como assim? Não tô entendendo. Eu não sabia. Eu fui pesquisar depois, que é uma corrente, é uma aspas, prática, né? Existe um conceito de nadismo, né? Eu até brinquei com o termo, na verdade, assim, eu achei que tivesse inventado o termo na hora, entendeu? Só que Mas, não. não, só que não, exatamente. E outra coisa interessante que eu quero comentar contigo também, quero que tu comente, é que assim que começou a pandemia, e essa questão de ficar em casa e tal, não sei o quê, nós conversamos aqui em casa, eu e a Lu, e a gente constatou, assim, a gente tinha a esperança de que o ser humano ia sair da quarentena melhor do que entrou. Hoje nós não temos mais tanta certeza. Em alguns momentos, hoje a gente acha que não, que vai sair talvez igual ou pior do que quando entrou. Eu queria a tua opinião sobre isso. Eu. Bom, Aqui, uma perguntinha fácil, né, Lu? eu penso assim, a Luana que tá assistindo a gente, a gente tem às vezes alguns pensamentos filosóficos sobre algumas coisas, e foi mais ou menos o que a gente que a gente comentou no encontro de ontem, né, citando que uma parte não estava no encontro, mas assim, se a gente não tiver em algum instante da nossa vida uma base de cooperação entre as pessoas, entre os seres humanos, mesmo aqueles que com ideias diferentes, uma base de cooperação entre os seres humanos, entre cada nicho, né, entre o mundo, entre o planeta, entre a natureza, vai ser muito difícil. Porque a gente está se destruindo de uma forma assim perversa. Eu tenho assim, é que assim, esperança é uma coisa muito de expectativa, né? E eu prefiro ser realista. Eu acredito que vão ter pessoas que saiam melhores,
vão ter pessoas que fiquem na mesma situação, vão ter pessoas que vão sair um pouco piores, porque assim, eu vi muita gente no início assim dessa pandemia escancarando o lado egoísta, o lado dela mesma. Então, o que eu falo para algumas pessoas é que, assim, para mim, esse período da pandemia foi um período de escancarar a sombra das pessoas, de cair as Com máscaras, de certeza. mostrar quem, Bah, quem é quem. Então, e matou a pau. começou com uma situação de, enfim, né, que a gente estava vivendo já no Brasil, e isso para mim escancarou a cara das pessoas. Então, assim, caiu, porque a gente vive, tem aquela parte da máscara da sociedade, daquela máscara social, e de cada um carrega de uma forma em alguma parte em alguns setores da sua vida, o trabalho, casa, né, não são as mesmas máscaras. Mas a nossa sombra, então, imagina, ela é enorme. Então, assim, eu sempre falo assim, quanto mais bonzinho é a pessoa, maior é a sombra. Então, e tem gente que já escancarou a sombra e que dane-se se você tiver que morrer entre você e o outro, que o outro é da minha família, que morra você. Então, entre nós dois, que morra você, não eu. Então, para mim, isso só escancarou mais quem é quem. Não que vai sair Eu acho. melhor, eu acho assim que isso vai ser muito inerente de cada pessoa. Pode ser que você olhe e fale assim, não, eu preciso sair melhor ser humano. Uma construção de um melhor Sim, ser humano. Porque para você sair melhor ser humano, é uma construção. É um pouquinho a cada com dia. certeza. São valores que você agrega durante a sua vida ou durante algum período. Tem que ter uma constância. Agora, você não tem como você virar uma chave e falar assim, nasci um ótimo ser humano. Eu acho que é Dormi e meio acordei melhor. eu acho que. Ou tomei uma pílula e fiquei ótimo. Eu acho que é um pouco impossível isso. Uma coisa que nos deixa a nós aqui em casa meio até, digamos, tristes, porque não decepcionados, decepcionados não, mas tristes, é o fato de constatar, por exemplo, através de pesquisa em sites, enfim, de noticioso, né, de que aumentou o número de feminicídios Sim, no Brasil. teve um Quer aumento dizer, considerável. isso e aumentou devido ao fato das famílias estarem mais tempo juntas. Mais tempo É isso que é juntas. louco. Seria. Devia ser o contrário. Exato. Devia diminuir, devia ser lá. Tem um vídeo que tá rolando pela internet, não sei se tu É. já viu, da menina que tem uma reunião de trabalho Sim, e sim, já atrás tá vi. o namorado, o Sim, marido dela, que ela sim, ela tranca, pede tranca, tranca. ajuda. É, Pô, aquilo é assustador, cara. Aquilo me dá tem. uma, sabe? E Sim, pensar que as pessoas tem. estão assim, cara. Porque, na verdade, né, Ulisses, o que eu penso é o seguinte: para essas pessoas que elas já tinham esse tipo de atitude, vai continuar a ser a mesma coisa. Então, assim, você estar em casa ou não estar em casa vai continuar da mesma forma. Então, foi o que eu falei, vai aumentar aquilo que você tem de melhor ou de pior. Então, uma pessoa que ela já cometia um tipo de agressão, igual a violência doméstica, sempre existiu. A gente tem picos. Sim. Sim, a gente tem picos. Então, em determinada parte, época do ano, existem picos. Então, é uma coisa que escancarou. É uma coisa que acontece todos os dias. E nesse momento É, só escancarou, porque imagina só, se eu não consigo, eu penso dessa forma, o ser humano, se ele não consegue conviver com ele, ele espelha ele no outro e ele vai querer, se eu não posso me matar, eu vou matar o outro. eu não tenho É o interesse que em me essa matar, época, né? sim, essa época de convívio, né, de estar em casa. Eu acredito que mais no começo, talvez, da quarentena, porque hoje já tem o relaxamento da quarentena em vários lugares. Lugares, aham. E porque eu acredito o seguinte, no Brasil nunca teve essa parte da quarentena. Acho que teve para alguns e para outros nunca funcionou. É. Mas eu acredito nisso, que a pessoa só escancarou o que ela tem de melhor ou de pior. E o Sem dúvida. isolamento, ele só deixou mais claro, porque da mesma forma como muitas pessoas não conseguem conviver consigo, e dá aquela angústia porque você não se conhece. Imagina só, você não se aguenta, então você tem que levar o não aguento para outras pessoas, porque é o que acontece muito isso. Tem muita gente que não consegue conviver consigo.
Ah, é verdade. A questão é interessante porque ela acaba jogando isso no outro, né? Não É nela. porque, é porque a gente vive em espelho. Sim, Tanto espelho. em a nossa sombra, aquilo que a gente não gosta, o que a gente critica, o que a gente gosta também, tem um fato que a gente fala muito assim, que aquilo que eu não gosto no outro, eu corrijo em mim. Aí tem algumas pessoas que falam assim, aquilo que eu não gosto no outro, eu critico. Porque é o que a Claro. pessoa carrega. Então, assim, aquilo que o outro tem muito gritante, posso olhar, para mim, eu tenho menor parte, eu tenho menor parcela e eu vou ter isso. Então, aqui a Lu colocou Sim. assim, tivemos o agravante do desgoverno. Ah, Do total. desgoverno. É, No site, eu escrevo num site, né, chamado Jovens Cronistas, né, um projeto jornalístico. www.jcronistas.com, fazendo meu comercial. E lá o pessoal chama de desgoverno. Direto, é só desgoverno. E realmente é desgoverno, né? sim. A Lili, muito difícil mesmo. O que mais ajudou a me manter nesta quarentena foi ter terminado antes o curso de Reiki. Tá É isso vendo? aí. Assim, cada É, um encontrar uma forma de poder se ajudar. Na verdade, de se ajudar para depois poder ajudar o outro. Eu não acredito que aquela pessoa que não está bem, né, internamente vai conseguir ajudar alguém. Mas eu acredito nisso que a Liana falou. sim. Um abraço para o Jefferson 20, NL23, que acabou de entrar. Para Kawata Felipe, que também entrou. A Karina colocou ali para ver como a família tradicional é relativa. É, Família tradicional não é família, né? Família é qualquer reunião de amor entre duas pessoas, né? Sejam elas quais é, forem, né? A gente tem que entender exato. isso bem claro. O problema é que é que a verdade é que agora, pegando outro viés, né? 2018 foi eu costumo dizer que foi um divisor quase civilizatório, né? A gente entrou num, uh, a gente entrou num, mas é verdade, Sim. um divisor civilizatório, porque o marco civilizatório. A gente entrou numa situação em que a gente teve que escolher. O próprio jornal Estadão de São Paulo botou que é difícil a escolha entre um professor e aquele outro, né? Quer Sim. dizer, difícil escolher, mas enfim. Karina, tu quer escrever no Jovens Cronistas, a gente pode conversar sobre isso depois, tá? Fica tranquila. Que bom que A, gosta dos meus textos. Feliz em saber disso. A Luana leu, mandei para ela a coluna para a Qual? Luana ler. O que você me mandou hoje Fico de feliz. manhã? Mandei lá. A minha sobrinha Ana Subuti que entrou também, um abraço para ela também. Um Hoje já abraço. estamos com 10 pessoas nos assistindo. Já chegamos a dois dígitos. Beleza. Muito bom. Cadê? OSC, OSC o quê? OSC, sempre mulher entrou também, um abraço. Não, é o que eu estava dizendo antes. Foi um divisor de águas, né? Então tu tem um marco, um divisor civilizatório, porque, como tu mesma disse, né? As pessoas saíram da casca, né? As Sim. pessoas, aquelas que tinham, digamos assim, não vou falar em maldade, mas tinham uma outra forma de ver o mundo que não fosse uma forma humana, saíram da casca, É porque, sabe? na E tu verdade, vê sim, muito pela teoria do exemplo, né? sim, porque na verdade, assim, eu não sei se. Eu não gosto muito desse termo que as pessoas falam assim, mas a gente estava tão cansado de tantas coisas, tantos roubos, tanto sei lá o que, tantos. Eu não sei se isso seria a melhor forma de falar, porque eu penso assim, Sim. quando a gente vê a palavra, quando a gente vai escolher, né, a palavra escolha, decisão, quando a gente vai decidir, a palavra decidir vem de escolher melhor, né? Dentro das opções que tem. Matar todas as opções e escolher melhor. Então, a gente às vezes fala assim, escolhi o menos pior. Poxa, Uhum. não sei se é o menos pior, porque assim, às vezes o que tá bom para mim não vai ser bom para o outro, mas eu não sei, talvez foi o que eu falei, se a gente vivesse ou pensasse numa forma de cooperação, pensando no todo, não pensando em uma parcela pequena de pessoas. Eu sei que tem muitas pessoas que sofrem de uma forma, que o outro vai sofrer de um outro, e a gente vai ter pensamentos divergentes, mas se a gente for pensar num contexto de que para todos vai estar bem,
acredito que seja isso, vivendo numa forma de cooperação, fosse muito melhor. Porque não é eu escolhendo o que for o menos pior, porque vai acabar o tempo. A nossa live encerra em 15 segundos, tá? Só pra te avisar. Certo. Tá aqui o cronômetro, 10 segundos. Quero te agradecer muito, Rô, por essa 1 hora de conversa, Obrigada. de bate-papo. A gente retoma isso no próximo evento, numa próxima